Bora falar do Corinthians? Bora? Então vamos lá, né? Falar como é que foi esse Corinthians no Campeonato Paulista de 2023. Corinthians que se classifica, né? E se comparar até com adversário do próprio grupo, que o Corinthians não enfrentou, vai enfrentar agora na quarta de final o Ituano. Mas a diferença da pontuação do Ituano, que até a última rodada estava para cair, com a vitória e combinação de resultados, conseguiu classificar e vai enfrentar um Corinthians. O Corinthians tem uma larga margem de distância de pontos. Então, de todos os confrontos dos times grandes nas quartas de final do Paulistão, eu acredito que vai ter mais vida fácil pela a diferença de plantel, né? Eu acredito que o Corinthians saia assim classificado, por mais que tenha torcida contra de minha parte, por eu ser palmeirense e esteja analisando como foi, como vai ser e como é o Corinthians. É muito, muito difícil de imaginar qualquer cenário se não seja o Corinthians classificado, por ser em Itaquera, tudo. Então não consigo, por mais que tenha torcida, não consigo imaginar um Corinthians eliminado já nas quartas de final com uma equipe pequena, mediante a distância da pontuação corintiana com a pontuação do Ituano. Corinthians que fecha a primeira fase do seu grupo com a liderança do grupo, né? E com a passagem para as quartas de final com 22 pontos em 12 jogos, 6 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Ao contrário do Palmeiras, o Palmeiras não perdeu, o São Paulo chegou a perder, o Corinthians também, tal qual o São Paulo, o Corinthians perde. O Corinthians perdeu 2 vezes, mas fez uma pontuação até interessante. Grande e soberba se comparar com o grupo do Corinthians, que é fraquíssimo, os adversários. Mas o Corinthians fez sim a sua... o seu dever de casa, né? Que o Corinthians sempre foi muito dominante e ainda é, um pouco menos em Itaquera, e o Corinthians sempre pecou em resultados fora. Então acho que esse foi o viés de baixa do Corinthians, que hoje sim tem um futebol até interessante, né? É menos, que eu posso dizer, acho o Corinthians pode-se dizer... seria uma linha transitória. Imagina um Palmeiras, imagina um São Paulo. Cada um está numa ponta. O Corinthians estaria no meio dos dois. Tem Palmeiras, tem São Paulo, o Corinthians está no meio. Porque é meio que uma linha transitória de bons futebol, um bom futebol apresentado como o Palmeiras faz, consistente, como o Corinthians em vez em quando o Corinthians mas também oscila com jogos sofríveis, mesmo até jogando em casa. Então o Corinthians fica naquela linha ali, fica meio transitando. Tende um pouco pro Palmeiras, tende a pender um pouco pro São Paulo. Então o que falta pro Corinthians é a constância. Bom time tem bons valores, até para poder apresentar mais. O Corinthians não é ruinzinho, o Corinthians não é coitadinho como alguns pintam, colocando lá essa temporada só Flamengo, só Flamengo, só Atlético, só Grêmio, só Palmeiras que é bom. O restante o restante, colocando o Corinthians é fraco. Não. O que falta é a constância. Porque, querendo ou não, está começando um novo trabalho. O Corinthians está começando um novo trabalho. Porque eu imagino, se o Corinthians ainda estivesse com o Vitor Pereira, com o time que está um pouco mais azeitado e ajeitado, o Corinthians estaria muito melhor. Quanto a até performance, estaria oscilando menos. Mas o que? Vitor Pereira saiu, foi pro Flamengo, da forma que foi, como tudo se envolveu. E agora entra Fernando Lázaro no Corinthians. Então o Corinthians teve que começar do zero. E como o Corinthians sim tem um bom time, tem boas peças, e tá num nível satisfatório. O Corinthians ser campeão de alguma coisa, o Corinthians tem que melhorar, né? Eu não sei se num mata-mata o Corinthians teria um poder de pegar um Palmeiras na final e ganhar de um Palmeiras, ser campeão em cima do Palmeiras. Não sei. Brasileirão, não vejo hoje o Corinthians ainda sendo postulante ao título. Ao título não. Fase de grupo de Libertadores, ok. Eu coloco o Corinthians com facilidade. Até pela obrigação do time que tem. Mas para título ainda, nesse momento que eu tô fazendo esse vídeo, eu não vejo o Corinthians
no mesmo grau de outros times que estão na primeira e segunda prateleira. Mas o Corinthians sim apresentou um futebol digno, um futebol com as peças que tem, aceitável e de destaque. Como eu gosto sempre de pontuar, eu gosto de colocar um jogador como destaque, mas muitas vezes um jogador é muito pouco, né? Para você tirar uma foto e colocar ele no pôster do jogador de destaque na competição. Mas eu posso citar 2 destaques na equipe do Corinthians, 2 ou até 3 destaques, vamos falar 3. Primeiro, o Cássio, que ele em grandes jogos, ele entrega muitos pontos. Lá na frente o pessoal pega do Corinthians, Renato Augusto, Roger Guedes, Yuri Alberto, até o Adson, faz um golzinho, faz 2. O Cássio garante atrás. E isso que faz o Cássio ser grande destaque. Mais um destaque do Corinthians, que é a personificação do bom futebol. Do futebol seguro, pode-se dizer bom futebol, porque o Corinthians ainda oscila, mas um futebol seguro de si. Oscila ainda, é oscilatório o time do Corinthians, mas é seguro, consegue entregar um bom futebol com uma mínima classe. Renato Augusto. Sim, com o Renato Augusto em campo, Renato Augusto ele consegue, até quando o seu físico permite, consegue entregar um bom futebol, com bons passes, deixa de vez em quando seus golzinhos também, né? Mas ele é muito mais importante, o passador, é o homem da assistência. Como eu já citei, já falando do Palmeiras, quando eu falo que Rafael Veiga é destaque do Palmeiras, por quê? Porque ele clareia jogadas para um Rony, para um Dudu, para um Hendrick. Renato Augusto também dá muita bola boa para Adson, para Roger Guedes, principalmente para o Yuri Alberto. Ele faz a fama de Yuri Alberto, que é bom jogador, mas mediante a tão passes açucarados do Renato Augusto, a vida dele fica muito mais fácil. Quem dera todo centroavante tivesse um Renato Augusto, como o Corinthians tem, um Yuri Alberto tem olha para trás, e atrás dele aparece o Renato Augusto dando uma bola, vai lá, faz. E ele faz. Então, um destaque do Corinthians também é Renato Augusto. Se for personificar o Corinthians em uma pessoa, essa pessoa é Renato Augusto. Mas o terceiro, como eu falei que o Corinthians não é só um destaque, são 3. Eu falei do Cássio, falei do Renato Augusto. Falo do setor ofensivo do Corinthians. O defensivo eu não coloco como destaque, não. Tem o Cássio, grande goleiro, mas a zaga falha muito. Balbuena, mesmo que esteja no banco e entrando de vez em quando, me assusta muito. O nível que ele era do Corinthians, foi para a Europa, para o West Ham, voltou para o Corinthians, o nível caiu bastante. Foi assustador, tal qual o Romero. Entregava um futebol satisfatório, rodou pelo mundo, pela América do Sul, foi para a equipe da Argentina, foi para a equipe do Paraguai, mas caiu muito. Mas o que a gente não pode falar que caiu muito, oscila um pouco, mas oscila muito pouco, é o setor ofensivo do Corinthians, que é o terceiro destaque. Yuri Alberto, Roger Guedes, Adson e Renato Augusto. Renato Augusto que entra como destaque sozinho e Renato Augusto que entra de destaque também nesse grupo ofensivo. Porque ele sabe ser um jogador que é o termômetro. E o Renato Augusto muito bem vai fazer o quê? Vai fazer o trio ofensivo do Corinthians, Adson, Guedes e Yuri Alberto, fazedor de gols. Então o Corinthians tende a fazer bons números de gols. Eu tô vislumbrando até pensando em Brasileirão. O Corinthians, eu acho que consegue vaga em fase de grupos da Libertadores com esse ataque que tem. Se melhorar a defesa, que tá falhando muito, o Corinthians pode pensar em algo maior, mas hoje é vaga para Libertadores. Hoje, repito, não vejo o Corinthians sendo candidato a título. Mas a equipe é fraquinha, coitadinha, que alguns estavam pintando assim, que o Corinthians é o patinho feio, porque o técnico é ruinzinho, inexperiente. Para. Esse Corinthians, pra mim, esse Corinthians não existe. O Corinthians melhorou. O Corinthians saiu de um estágio de incógnita. Hoje tem um time. Hoje não. E eu falo, tem um time, mas não é garantia de título. Que vai passar do 8 anos é obrigação. Total. Mas esses são o destaque do Corinthians, que eu achei até agora no Campeonato Paulista, na temporada 2023. Fala também do desempenho do Corinthians em clássico. Corinthians que ganha do São Paulo de 2-1, né? Ganhou do São Paulo
E, meu Deus, eu já tinha citado em outras oportunidades falando como o São Paulo foi covarde contra o Palmeiras, que não quis jogar contra o Palmeiras e foi 0-0. Contra o Corinthians, eu acho que ele tentou, mas a ruindade do São Paulo, naquela ocasião, fez do Corinthians sair vencedor. O Corinthians sai vencedor tranquilamente em terreno São Paulino, 2-1. Poderia ter sido mais. O Corinthians fez 2, depois o São Paulo no finalzinho arranjou 1, quase conseguiu um empate, né? Que o São Paulo foi pro abafa, mas sem qualidade nenhuma. E o Corinthians saiu bem vencedor, na casa do adversário, e conseguiu vencer. Até boa equipe do São Paulo, as boas peças do São Paulo. O São Paulo, como eu consigo ver a boa equipe do Corinthians, a boa equipe do Palmeiras, eu não consigo ver a boa equipe do São Paulo. As boas peças do São Paulo, que o Rogério atrapalha bastante, né? Mas esse é assunto pro vídeo por falar do São Paulo. Então o Corinthians é o vencedor. No clássico Itaquera, 2-2 Palmeiras e Corinthians e Palmeiras em Itaquera, foi um placar justo, 2-2. Um jogo que teve momentos de domínio. O Corinthians começou voando, conseguiu fazer o gol, né? E conseguiu pressionando, mas o Palmeiras, até pelo seu poderio técnico e por falhas, que eu citei, da zaga do Corinthians que falha, o Corinthians só não é melhor por causa da sua zaga. Isso que foi. O Palmeiras virou o jogo para 2-1, mas no finalzinho, gol de canela, meio que no contrapé do Everton, gol do Corinthians 2-2, né? Então até então estava sendo criticado. O Gil pegou lá e acabou fazendo gol, 2-2, placar justo. Por que eu seja palmeirense, fiquei chateado, contrariado, triste, mas foi justo. Foi justo, 2-2, um placar dito que legal. E para fechar os clássicos pela parte corintiana, teve o 2-2 na Vila. Pra mim, totalmente surpreendente, porque o Santos não jogou nada. Teve um pênalti justo em cima do Mendonça. Tava 2-1 pro Corinthians bem, né? Mas acabou que o Santos conseguiu um empate. Houve um resultado totalmente improvável. Não consegui, não consigo ver. Saliento, essa equipe do Santos é feia. Essa equipe do Santos merece olhar com cuidado, não no sentido bom, olhar com cuidado no sentido ruim da coisa. Por milagre ou por deficiência dos adversários, não caiu no Paulista, mas com 38 rodadas no Paulistão, no Brasileirão, você acha que o Santos não cai? Com esse futebolzinho? Então o São Paulo minimamente pode não ter um bom time, mas tem boas peças que resolvem jogos. O Santos nem isso. E detalhe, são 20 times ditos fortes ou até melhor do que o Santos, e são 4 vagas. Vamos supor que o Santos não seja a pior equipe, mas seja a segunda pior equipe, a terceira, a quarta. A quarta pior equipe também cai. Você acha que o Santos não está incluso? De 20 times, será que o Santos não tem uma das 4 piores folhas, uma das 4 piores elencos, né? Não falo nem tanto pelo salário, eu falo pelos jogadores, o desempenho em campo, né? Então, abre o olho, Santos. Então, o Corinthians foi bem, mesmo não tendo conseguido um grande resultado na Vila Belmiro, conseguiu um bom futebol jogado, de dominância, de domínio, de convicção, de atuação. Agora falando das quartas do Paulistão, o Corinthians vai pegar o Ituano, como eu tinha citado no início do vídeo, às 16 horas, domingo, dia 12/3, no Itaquerão. E o Corinthians acho que passa, né? Eu queria que o Corinthians perdesse lá para brincar, zoar bastante os vizinhos, mas é muito difícil. É muito difícil você pegar a diferença da pontuação de um Ituano que começou a última rodada entre os rebaixados e conseguiu classificar. O Corinthians que nadou de braçada dentro do seu grupo, né? Mesmo não tendo confronto entre os times do grupo, mas o Corinthians foi muito, mas muito melhor do que os seus adversários. Então, acredito que placar, quando eu falo do Palmeiras, eu falo o placar que eu acho que um pouco de emoção, um pouco de razão. O placar que eu queria, calma, é Ituano 1-0 em Itaquera. Vai acontecer? Eu acho
que não, sinceramente. Por mais que tenha torcida, não vai. Eu acredito 2-0 pro Corinthians, né? Mas você não é palmeirense? Faz sopros que eu acabei de falar agora. O que eu quero, Ituano 1-0. O que eu acho que vai ser, se não acontecer, não cair um meteoro em Itaquera, né? Corinthians 2-0, com uma partida segura. Eu não vejo o Ituano fazendo forças, tendo forças para poder parar a equipe do Corinthians. Não vejo. Então eu acredito que sim, Corinthians sai vencedor pura e simplesmente pela boa equipe que tem. Boa, mas que nem eu, quando eu falei de outros jogos, o do Corinthians tem que abrir o olho, no sentido de que não achar. Isso aí, tudo que eu tô falando agora é tudo prognóstico dentro de uma normalidade. Tanto que o Palmeiras também tem que abrir o olho com o São Bernardo. O São Bernardo é muito mais forte que o Ituano. O São Paulo também vai enfrentar um Água Santa. São Paulo que tem que abrir o olho mesmo, porque o Água Santa é chato, é encardido contra esse São Paulo. O Corinthians tem teoricamente a vida mais fácil, mas tem que jogar para se tornar mais fácil. E a zaga do Corinthians, que eu critiquei, que é o viés de baixa do time, o ataque entrega muita coisa boa, mas a zaga espana muita coisa errada, mesmo tendo um grande goleiro que é o Cássio. O Corinthians, se não tiver nada disso, classifica. Aí nisso sai os 2-0 que eu falei no meu palpite. Então, quando eu falar do Corinthians é isso, né? A campanha do Corinthians, falei dos destaques do Corinthians, não somente Renato Augusto, mas a parte do meio para frente do Corinthians, né? Que se torna o destaque. Cássio, que é atrás, que é o único ponto bom na zaga do Corinthians, que eu vejo que é muito deficitária, né? Muitas vezes o que o time produz na frente esconde as cagadas atrás. Eu acho que o corintiano mais racional tende a concordar comigo. O Corinthians tem um bom time para frente, mas faz algumas cagadas para trás, e isso por isso que o Corinthians teve 2 derrotas, não teve uma campanha melhor, né? Então é isso. Então o Corinthians acho que classifica, aí continua na pontuação, né? Pode subir para coisas melhores, né? Com a saída ou de Palmeiras ou de São Bernardo, que um dos dois vai cair fora. Então o Corinthians e até mesmo o São Paulo pode subir na classificação geral, né? Com a eliminação de um deles, né? Então, o Corinthians, teoricamente, vai ter a vida mais fácil. Vai poder conseguir, tem que jogar bola também. Tal qual o Palmeiras contra o São Bernardo, o São Paulo contra o Água Santa. O Corinthians quer vida boa, tem que fazer por onde? Porque senão, para no caminho, sim.